Olá, meu nome é Alberto Jorge Laranjeiro, eu sou engenheiro florestal e tenho mestrado e doutorado na área de entomologia. Tenho experiência de 13 anos na área de pesquisa numa empresa do setor florestal e há 22 anos estou na direção da Equilíbrio Proteção Florestal, uma empresa que nasceu com pesquisa e desenvolvimento, assessoria, treinamento na área de proteção florestal, mas depois percebeu que o setor florestal tinha pessoas muito capazes de tocar os sistemas desenvolvidos pela Equilíbrio, só que as pessoas eram focadas em outros processos, na gestão das áreas, e às vezes faltava um trabalho especializado de campo, né, para realizar os levantamentos. E então, depois do segundo, terceiro ano, a Equilíbrio começou, além de desenvolver sistemas, né, de monitoramento e recomendação, de otimização dos processos de proteção florestal, a Equilíbrio também passou a prestar o serviço de proteção florestal. Então, se a gente somar tudo, são 35 anos, né, de experiência na área de proteção florestal, destacando o manejo de formigas cortadeiras. O tema de hoje é a importância da tecnologia do levantamento e da recomendação das operações de controle de formigas cortadeiras. E por que isso é tão importante assim? Sem esse levantamento, sem a tecnologia, não é possível promover a melhoria contínua no manejo de formigas. Não é possível a gente atender requisitos ambientais de melhoria contínua, de cada vez ter um melhor convívio com as formigas, causando menor impacto ambiental. Hoje existe muitas possibilidades de operações de controle da formiga. Você pode fazer operações gastando poucos recursos, como muitos recursos. Você pode, na verdade, fazer uma aplicação manual, como você pode fazer uma aplicação mecanizada. Você pode usar uma isca formicida, que é o defensivo mais eficiente para o controle das formigas e mais seguro também do ponto de vista para as pessoas e para o meio ambiente. Mas você pode usar ele tanto de forma solta, a granel, como na verdade uso em MIPs ou embalagens para sua aplicação. E também pode usar a aplicação manual ou uma aplicação tratorizada. Então você tem muitas opções de manejo, de controle das formigas cortadeiras. Então, se não houver um levantamento para saber qual que é a opção tecnicamente e economicamente mais indicada, certamente vai haver desperdício e ineficiência. Uma coisa importante também desse levantamento e recomendação é que, com o registro, né, dessas fases, tanto do levantamento como da operação, como um registro adequado da própria realização da operação, nos permite fazer a melhoria contínua do controle de formigas cortadeiras. Sem esses levantamentos, sem essas comparações de previsto e realizado, de eficiência por método, por procedimento adotado, fica praticamente impossível a gente conseguir identificar quais são os pontos de melhoria a serem atacados e aí promover essas melhorias. Uma outra coisa fundamental da tecnologia é que existe tanto dentro da Equilíbrio como nos seus clientes, no setor florestal, uma preocupação
em reter essa tecnologia, né? Então, não só reter, como promover a melhoria contínua. E a gente, há muito tempo no mercado, entende que as empresas florestais têm essa preocupação, assim como a gente, de reter e de melhorar essa tecnologia. Então, uma das estratégias que a gente utiliza justamente para ir de encontro a essa necessidade dos nossos clientes é que toda a tecnologia, as matrizes de decisão, os critérios de decisão são discutidos com o cliente. Então, nesse trabalho de discussão, né, desses níveis de tomada de decisão, o cliente acaba absorvendo a tecnologia. E não só isso, existe uma interação da Equilíbrio com os clientes, e onde o input do cliente, principalmente em relação ao conhecimento específico da sua região, é muito importante para estabelecer a tecnologia adequada, os procedimentos de operação e de decisão adequados. Então, é importante que essa tecnologia, essas recomendações sejam discutidas, sejam transparentes, para que, na verdade, não só realmente seja adotado a melhor tecnologia, mas também para que informações específicas da região e o conhecimento fique dentro também da empresa florestal. Por outro lado, a gente sabe também que muitas vezes os setores dentro da empresa florestal ou as pessoas dentro do setor florestal, elas mudam, né? Então, de repente, tem uma pessoa muito boa, muito experiente na parte de manejo de formigas, conhece bem a tecnologia de monitoramento, a tecnologia de controle, está muito familiarizado com os critérios de decisão, né, e até com a melhoria contínua, só que de repente o setor muda ou a pessoa, às vezes até desenvolver um bom trabalho nessa área, acaba mudando de atividade. Então faz com que, na verdade, essa tecnologia dentro da empresa florestal, ela também, às vezes, tem problema de continuidade. Então, assim, dentro daquela preocupação de manter a tecnologia e de promover a melhoria contínua, a Equilíbrio presta um papel interessante. Do mesmo jeito que é interessante a empresa estar discutindo e, na verdade, absorvendo a tecnologia, é importante a Equilíbrio por manter essa tecnologia. Muitas vezes as pessoas dentro da empresa acabam mudando de área, a tecnologia, a informação se perde, mas a Equilíbrio é um ponto na verdade, de manutenção dessas informações, dessa tecnologia. Então nós temos exercido um papel muito importante, acredito eu, nesse aspecto, que é, na verdade, ser uma empresa especializada e, com isso, manter a tecnologia e promover o melhoramento contínuo da tecnologia. Como eu já disse, hoje existem muitas opções de controle de formiga, e essas opções significam valores consideráveis em termos de recurso. Você pode gastar 10 ou pode gastar 100, então não são valores, não se trata aqui de diferenças de 5%, 10% de economia. A nossa experiência mostra que quando se entra com um sistema tecnológico na parte de monitoramento e recomendação das operações, o resultado no custo, né, no resultado mais direto, no custo por hectare ano, no controle, por exemplo, de manutenção, é reduzido de 30% a 80%. Então não é uma redução pequena, é uma redução bastante significativa. E como que se dá? Por que 30%? Por que 80%?
Pelo seguinte, quando a empresa está com baixa infestação e tem fatores que facilitam a operação, como, por exemplo, áreas contíguas, pouca existência do subbosque, quando pouca infestação, então a empresa tem condições boas de infestação e de facilidade de operação, e a empresa não tem o monitoramento para enxergar isso, não tem o levantamento para enxergar isso e aplica um recurso muito grande. Normalmente, quando se entra com tecnologia e recomendação, obtém aí os 80% de economia, mais ou menos. Por outro lado, quando se começa um trabalho de levantamento, de monitoramento, recomendação, e a empresa está com uma área muito infestada, tem muito subbosque, normalmente a implantação do sistema de monitoramento e recomendação, ela não causa uma economia imediata. Se a situação de formigas está muito intensa, a infestação está alta, a primeira fase desse sistema de levantamento e recomendação é justamente fazer uma recomendação adequada para que a infestação baixe. A partir do momento que a infestação baixa, os danos baixam, aí é possível otimizar a operação, ou seja, aí é possível a gente conseguir redução no custo operacional. Então, basicamente, nessa área onde a infestação é alta, às vezes a gente consegue pouca economia no início, ou uma economia pequena, próxima dos 20%, 30%, e à medida que a infestação diminui, ela, na verdade, consegue obter redução no custo operacional. Voltando um pouquinho, assim, o porquê que, na verdade, como surgiu o manejo, a tecnologia de levantamento e recomendação de formigas cortadeiras, mais ou menos em meados de 1983, foi introduzido a técnica de uso de MIPs para controle de formigas. O MIPs, como todo mundo, a maioria conhece, são embalagens que na verdade tem uma dose de isca. Essas embalagens são colocadas na área e a formiga tem a capacidade de localizar essas embalagens, cortar a embalagem e carregar a isca para dentro do formigueiro. Cortar o MIPS e carregar a isca para dentro do formigueiro. E a grande vantagem do MIPS do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de eficiência e até de economia é que a gente não precisa localizar todos os formigueiros para fazer o combate direto desses formigueiros. O MIPS, os micro porta-iscas, permite que a gente faça uma distribuição dessas embalagens na área, em tamanho e número adequado à infestação. As formigas acham, carregam e morrem. Então, a aplicação de um MIPS é muito mais rápida do que a aplicação de uma isca solta, a granel. Só que em 1983 a gente percebeu que realmente existia esse ganho do uso de MIPS. Além disso, em áreas que tinham subbosque, a gente não precisava, como a gente não precisava localizar todos os formigueiros, principalmente os pequenos, a gente não precisava roçar a área como era feito para localizar as formigas. Então, o fato da gente não roçar a área acabava tendo um aspecto ambiental e econômico bastante positivo. Você não gastava recurso com eliminar o subbosque para fazer a localização das formigas. E isso teve um ganho bastante expressivo. Só que o MIPS, para ele ser eficiente, a gente precisava distribuir uma quantidade de MIPS, número por hectare, e uma quantidade de isca em cada MIPS que fosse suficiente para resolver o problema daquela infestação. E aí, como saber, como distribuir de maneira adequada? Aí só teve um jeito. Para a gente poder distribuir uma quantidade adequada, a gente tinha que conhecer a infestação.
Então, o monitoramento de formigas cortadeiras, os levantamentos pré-operação, os levantamentos para recomendar a operação de controle, inicialmente surgiram visando conhecer a infestação para poder recomendar a densidade e o tamanho de MIPS adequado à infestação. E o resultado foi positivo, né, nesses trabalhos. Só que esses trabalhos que inicialmente eram voltados para a recomendação de MIPS acabaram mostrando que existiam outros ganhos com o levantamento para recomendação, não só para a aplicação de MIPS. Então hoje tem empresas que não usam MIPS, usam aplicação de isca manual, que usam aplicação de isca sistemática, isca com tratorizada, e que lançam mão também do monitoramento, né? Então o monitoramento ele serve, por exemplo, para ditar procedimentos de caminhamento dentro do talhão. Se a infestação é baixa, cada operador pode levar uma faixa de aplicação maior. Se o subbosque é também mais reduzido, essa faixa também pode ser ampliada. E a faixa de caminhamento do operador para operação, tanto para custo como para eficiência, é fundamental. Então, mais uma vez, o monitoramento serve para estabelecer essas condições, né? Qual que é a infestação? Qual que é o nível de subbosque? E, em função disso, estabelecer os procedimentos de controle. E aí é que conseguimos uma economia, uma otimização, não só das iscas formicidas, do formicida, mas também do recurso para aplicação, seja a mão de obra, aplicação manual, seja aplicação tratorizada. No caso da aplicação tratorizada, o levantamento tem um aspecto bastante importante, igualmente importante do MIPS, porque o MIPS ele tinha que fazer uma aplicação sistemática para a formiga achar o MIPS, carregar e morrer, né, matar as formigas. Na aplicação tratorizada de isca acontece a mesma coisa. Na aplicação tratorizada, o tratorista ele não tem condições ou a aplicação com o trator não tem condições de fazer a aplicação localizada em cada ninho, principalmente nos ninhos pequenos. Então ele tem que fazer uma aplicação sistemática, e essa aplicação sistemática tem que ser adequada à infestação. E como, na verdade, fazer essa aplicação adequada à infestação? Só tem uma maneira, conhecer a infestação previamente. Então, na aplicação tratorizada, o levantamento para recomendação se mostrou igualmente estratégico, do mesmo jeito que o levantamento para estabelecer a distribuição de MIPS. Então, na aplicação tratorizada, existe um levantamento em função das condições de infestação, de subbosque, etc., até talvez da idade do povoamento. É estabelecido como que o trator tem que andar na área para fazer a aplicação localizada, ou seja, qual espaço ele entra numa linha e quantas linhas ele tem que pular para fazer a nova, para continuar aplicando, e determina quantas doses e o tamanho da dose a ser aplicada. O que sobra na aplicação tratorizada, fora essa aplicação sistemática para atingir essa infestação de ninhos menores, é quando o tratorista encontra um ninho maior, faz uma aplicação localizada nesse ninho. Então, a estratégia, tanto em MIPS como, na verdade, em aplicação tratorizada, é fazer um levantamento para quê? Para que a aplicação sistemática atinja ninhos pequenos, que seriam viáveis à aplicação ninho a ninho, localizada. E um procedimento complementar de aplicação localizada nos ninhos grandes. Essa combinação de aplicação sistemática e localizada é que vai reduzir a quantidade de isca a ser aplicada e obter eficiência e rendimento. É inegável a importância de um sistema de levantamento e recomendação para ter eficiência e baixo custo. Só que isso não basta. E às vezes os problemas que a gente vê em algumas regiões é justamente porque outros componentes estão faltando.
Não adianta você ter um levantamento, uma boa recomendação, se depois a aplicação é feita de maneira inadequada. E o que é inadequado? As pessoas não estarem treinadas para fazer esse levantamento, a aplicação. A aplicação ser feita no momento errado e talvez usando um produto de baixa qualidade. Então, assim, não basta recomendar adequadamente. Quando fazer, como fazer e com que fazer, com que qualidade fazer é fundamental. Então, a gente vê, por exemplo, que existe uma recomendação, a recomendação está adequada, mas de repente a operação, o controle ocorre no momento inadequado. A pessoa está treinada, a pessoa está com um formicida de qualidade, mas, por exemplo, aplicou logo depois de uma chuva. E aí, na verdade, os formigueiros estão com pouca atividade, não vão carregar a isca e consequentemente, não vai extinguir o formigueiro. Então, não basta a recomendação ser boa, a execução tem que ser boa. Às vezes também a gente vê que a recomendação está adequada, só que as pessoas não estão treinadas. E às vezes a gente vê pessoas aplicando uma dose errada, tanto doses acima do recomendado como subdoses. E ambos podem levar a problema, pelo menos problemas econômicos e de eficiência. Uma coisa importante também, assim, o planejamento para a execução então, dessas operações são importantes. Às vezes o problema de áreas bem infestadas, em que fica difícil resolver o problema da infestação, começa logo na implantação. Às vezes não existe o planejamento adequado dessa implantação, e aí o que acontece é que entra o preparo de solo, sem fazer o controle de ervas daninhas, sem, na verdade, fazer um controle eficiente das formigas previamente, e aí entra plantando, e aí planta, o formigueiro que estava na área não foi eliminado e começam os problemas desde o plantio. Aí aquele desespero de fazer o controle porque as mudas estão pequenas, aí não se pode nem se espera o tempo ideal para fazer o controle, e aí o formigueiro está com baixa atividade, está cortando, está causando dano, mas está com baixa atividade. Aí entra um novo controle que, por conta da baixa atividade, também não vai ser eficiente. E aí a área continua com esses formigueiros grandes que não são eliminados e que a atividade essa paralisação normalmente a gente chama de amoamento do formigueiro, e daqui a alguns tempos, alguns meses, ele volta à atividade intensa. Então, e aí ele não voltou à atividade, não está carregando bem, entra nova uma aplicação de isca. E aí, na verdade, como ele não está com uma atividade boa, ele não carrega bem, não morre novamente, não elimina o formigueiro. Então, existe um problema crônico em algumas áreas a falta de planejamento, a aplicação no momento errado, a aplicação com uma equipe talvez com pouco treinamento, leva a grandes áreas, em áreas com muita infestação, a não eficiência, o amoamento dos formigueiros, e formigueiros amoados continuam sendo difíceis de serem tratados, eliminados, porque justamente estão com baixa atividade. Fora isso, existe também formicidas, né, que são utilizados de maneira inadequada, a qualidade do formicida, o princípio ativo do formicida, ou às vezes até o próprio armazenamento da isca não é adequado, então você vai aplicar um produto que não teve armazenamento adequado e que não está atrativo e que, portanto, não vai ser eficiente. Então, além de um sistema de levantamento e recomendação muito bem definido, muito bem pensado para as características da região,
é importante que exista também um planejamento das operações, um treinamento das pessoas para realizar essas operações e o emprego de formicidas de qualidade, né? Falamos muito de sistemas com grande tecnologia para levantamento, matrizes de decisão para ver que tipo de operação tem que ser feita. Mas talvez para pequenos produtores o nível, né, de sistema tenha que ser diferente. O fato de ser uma área pequena talvez implique em não precisar de um sistema sofisticado, informatizado, de levantamento, análise e recomendação. Mas os princípios básicos desse sistema tecnificado também podem ser empregados por um pequeno produtor. Ou seja, é importante ele fazer o planejamento das áreas, né, desde do plantio, planejar, controlar no momento certo, preventivamente, né, usar um bom princípio ativo, estar treinado para fazer a aplicação e existe a necessidade de ele estar verificando a área regularmente para detectar o momento de fazer o controle, né? E também estar treinado nas opções que tem para fazer o controle, desde opções de procedimentos para fazer a aplicação manual, por exemplo, saber que naquela plantio dele, ele tem que andar linha por linha, porque a infestação está meia alta e ele tem dificuldade de localizar os formigueiros em função do subbosque que está crescendo ali. Ou saber que, na verdade, a área dele está limpa, só tem serrapilheira, só tem folha seca, e a infestação está baixa, então ele pode fazer a aplicação numa faixa maior, e com isso gastar menos energia, menos tempo para fazer o controle. Mas, do mesmo jeito, é fundamental para pequenas propriedades ter conhecimento de como está a infestação com verificações periódicas, não deixar a infestação aumentar muito, porque quanto mais aumenta, mais o custo se eleva, quer dizer, mais tempo para controle, mais iscas formicidas e também aplicar num momento adequado, né, num dia adequado, o ponto fundamental para que o processo mais econômico, mais seguro e mais eficiente, que é usar a isca formicida, seja realmente adequado, a atividade do formigueiro está alta, né? Você não vai, na verdade, dar isca formicida para as formigas carregarem, sendo que elas estão com baixa atividade, ou porque entrou uma chuva, teve uma chuva recente, ou porque entrou uma frente fria, ou porque, na verdade, houve alguma aplicação que teve uma interferência com alguma outra operação de silvicultural que teve alguma interferência com a atividade dos formigueiros, né? E só resgatando uma outra coisa importante da nossa experiência com o monitoramento desses 35 anos, e até resgatando nesse momento um outro fator histórico, é que existia lá no início dos anos 80, né, duas linhas basicamente de tomada de decisão, né, sobre controle. Uma era baseada num conceito de entomologia econômica, onde na verdade se acompanha a flutuação populacional de uma praga até o ponto de controle. E o ponto de controle seria o ponto onde os danos são equivalentes ao custo de controle. Isso aí seria o ponto de controle da entomologia econômica, seria o ponto de controle. E muitos pesquisadores defendiam o ponto de controle da formiga cortadeira nesse ponto, acompanhar até a infestação estar no ponto de econômicos, quer dizer, controlar no ponto em que
o dano, se a gente não controlar, o dano vai ser maior que o controle. Só que a Equilíbrio sempre defendeu uma estratégia diferente. Porque a formiga não é que nem uma praga, uma outra praga de ocorrência ocasional, uma lagarta, por exemplo, que na verdade a população pode flutuar, né? E de repente, por algum fator climático, ambiental, a população explode e aí chega no ponto de controle. A formiga em florestas plantadas, principalmente eucalipto, ela não tem essa flutuação, quer dizer, a infestação ela não sobe e desce e por fatores favoráveis ela chega no ponto de dano. A infestação de formigas ela sempre cresce até causar dano econômico. Então ela não vai flutuar, né? E a gente tem que acompanhar a flutuação para saber o ponto de controle. Ela sempre vai crescer. Se sempre vai crescer, a nossa estratégia é pegar o ponto onde o custo por hectare ano seja o menor possível, né? Então, às vezes, a gente gera uma recomendação em que, se a gente for ver, o custo de controle ainda é menor do que o dano daquela população de formigas. Só que se a gente deixar de controlar esse ponto, o dano ainda não vai existir, mas o custo vai aumentar. Então, o importante no manejo de formigas cortadeiras, é ter um sistema que, na verdade, mantenha o custo por hectare ano o menor possível. E também que trate a área em bloco. Não adianta a gente controlar um talhão porque está no ponto de causar dano e o talhão do lado não controlar. É mais desejável que toda a área seja controlada, né? E aí toda a área fica sem dano, fica protegida. E para que aconteça isso, a gente tem que lançar mão de recursos diferentes, de métodos diferentes. Então, a gente quer controlar toda a área, mas não significa que tem que controlar toda a área do mesmo jeito. A gente vai controlar toda a área vai deixar todo aquele maciço com a infestação baixa, só que na época do controle, num talhão mais infestado, você gasta mais recurso. Num talhão menos infestado, você gasta menos recurso. Então, essa é a estratégia, controlar em maciços, controlar toda a área e, portanto, diminuir o recurso quando for possível e aí ter o menor custo por hectare ano, né? E a floresta sem dano econômico. Bom, para encerrar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar falando sobre o manejo de formigas cortadeiras e vou deixar aqui o site da empresa e o telefone. Estamos à disposição caso exista alguma necessidade ou oportunidade de uma discussão. O site é www.equilibrioflorestal.com.br. O telefone é 019 3402 5307. Nós temos também filiais no Mato Grosso, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, no Espírito Santo, em São Mateus, e no sul da Bahia, em Eunápolis. Além disso, escritórios em várias outras partes do país. Obrigado.